Boa noite, pessoal. Fiquei devendo para vocês ontem a live sobre creatina, né? Desculpa aí, tive intercorrência aqui na clínica, a coisa não parou e eu tinha que buscar as gurias na praia ontem. E acabei muito tarde aqui, não deu para fazer. Mas estou aqui hoje, vamos esclarecer tudo sobre creatina, esse suplemento maravilhoso e por que você deve pensar e considerar usar creatina e por que eu uso creatina. Eu vou explicar tudo para vocês. A creatina é um suplemento que a gente utiliza muito aqui no nosso protocolo, tá? É um suplemento que é o suplemento mais estudado, na verdade é o recurso ergogênico mais estudado até hoje, tá? Ele tem uma série de benefícios para o nosso corpo e muitos de nós precisamos suplementar a creatina. Por quê? Porque a dieta mudou. Nossa dieta original, a nossa dieta primordial, aquela dieta onde o nosso organismo foi desenvolvido lá atrás pelos nossos ancestrais, era uma dieta onde a gente ingeria muito mais proteína. E a creatina, pessoal, ela só vem a creatina que a gente ingere, ela vem de alimentos proteicos, de proteína. Tá? A creatina é uma substância, para vocês entenderem, que a gente produz no nosso corpo através de aminoácidos. São 3 aminoácidos que são originários da creatina, tá? E a gente produz a creatina no nosso fígado, a gente produz a creatina no nosso pâncreas, a gente produz nos rins e a gente produz ela também no nosso cérebro, tá? Então, só que esses aminoácidos, a creatina, a gente só ingere ela através das proteínas, tá? Por isso que muitas pessoas, e hoje em dia a pirâmide alimentar da grande maioria das pessoas é baseada no consumo como base da pirâmide ainda de carboidratos, e por isso que muitos de nós acabamos não ingerindo a quantidade suficiente de creatina que nós necessitamos. E por isso que muitas vezes é necessário que a gente faça essa reposição. O nosso corpo produz aproximadamente 2 gramas de creatina por dia. E isso muitas vezes não é o suficiente, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a ação da creatina. Como é que a creatina age, tá? Então ela é uma substância que é composta por carbono, hidrogênio e nitrogênio, tá? E a creatina fosfato, a creatina fosforilada, a principal ação dela é lá na nossa mitocôndria, que é aquela usina de força que nós temos no nosso corpo, dentro das nossas células. É aquela organela que produz a energia sob forma de ATP, que é aquela moedinha energética que eu já expliquei para vocês, tá? E a creatina atua dentro da nossa mitocôndria, fazendo o quê? Ela atua doando fosfato. Quando a gente consome o ATP, a gente perde um fosfato e vira ADP. Então, de adenina trifosfato, a gente perde um fosfato e vira ADP, tá? E a creatina doa um fosfato para que a gente consiga recuperar o nosso ATP, essa moedinha energética. Por isso é que ela é tão importante na nossa produção energética, principalmente naqueles órgãos que necessitam de mais energia. E quais são esses órgãos? Os nossos músculos. 95% da nossa creatina está dentro da nossa musculatura esquelética e cerca de 5% no nosso cérebro. Um pouquinho também, né, em outras regiões que necessitam de energia no nosso corpo, tá? Ou outras células ricas em mitocôndrias. Onde nós temos mitocôndrias, nós precisamos da creatina, tá? Então a creatina doa esse fosfato para que a gente consiga regenerar o nosso ATP. Por isso ela é tão importante na explosão muscular
ela tem um papel também incrível na expressão de proteínas musculares, tá? Essas proteínas musculares são proteínas que vão atuar na hipertrofia muscular. Então a creatina promove um ganho de energia, ela promove um ganho de força no músculo, e esse ganho de energia, esse ganho de força que vão fazer com que a gente então consiga gerar um estímulo muscular para a hipertrofia. Diversos estudos mostram esses benefícios da creatina no músculo: ganho de força, hipertrofia muscular, recuperação muscular mais rápida. Então a creatina, ela consegue fazer com que a gente treine e consiga se recuperar o nosso músculo de forma mais adequada. Quando a gente utiliza a creatina e essa creatina doa o fosfato para que a gente consiga regenerar a nossa matriz energética, a gente preserva a musculatura do catabolismo, porque o que acontece normalmente é que quando a gente faz um exercício intenso, quando o ATP é consumido, nós temos uma sinalização para que a gente consuma a nossa própria massa muscular para formar energia. A creatina protege isso, ela inibe, então, esse catabolismo muscular. Por isso que ela é tão usada em atletas, principalmente atletas de alta intensidade, porque ela tem esse poder. Tá? Bom, pessoal, existe um aumento na concentração de creatina no músculo quando a gente ingere ela junto de um carboidrato. Isso já está bem estabelecido. Porém, isso não significa... Esse aumento gira em torno de 10%, tá? Porém, esse aumento, ele não é significativo, tá? E não significa que você tenha que consumir um carboidrato simples, principalmente se você está acima do peso. Se você está acima do peso, a gente tem que tentar evitar esse estímulo de insulina, tá? Porque a insulina, ela é um hormônio anabólico, mas ela é um hormônio também lipogênico, tá? Então eu uso muito um outro carboidrato que tem pouca ação na insulina junto com a creatina, que se chama D-ribose. A D-ribose é uma das moléculas que fazem parte do nosso ATP. E ela é um carboidrato e ela tem baixo índice glicêmico. Então eu uso muito no meu protocolo junto com a creatina, porque ela traz esse benefício de aumentar em 10% a ação da creatina lá no nosso músculo, mas ao mesmo tempo ela não gera esse estímulo de insulina que vai fazer com que a glicose acabe aumentando muito dentro da célula e a gente acaba consumindo mais glicose do que gordura. O que a gente quer é utilizar a gordura como fonte de energia e não estimular tanto que essa ação energética seja em função da glicose, porque daí nós vamos ter um excesso muitas vezes de glicose e vamos ter a lipogênese, ok? Dentro desse raciocínio, nós podemos otimizar ainda mais a queima de gordura utilizando junto a L-carnitina. O que a L-carnitina faz? Ela pega aquela gordura que está no citossol da célula e coloca dentro da mitocôndria. Então, quando nós temos o carboidrato da D-ribose, a creatina doando fosfato, e nós temos então a L-carnitina colocando a gordura, se a pessoa já está bem adaptada a isso, nós temos uma lipólise, uma produção muito grande de energia, uma disposição e ao mesmo tempo, né, nós não temos esse estímulo da insulina. Tá? Acabei misturando um pouco, mas é que esse assunto acaba me entusiasmando, acabo falando muito da parte da fisiologia intracelular do exercício aí, tá? Podemos usar também, além disso, a beta-alanina. O que a beta-alanina faz? Ela inibe, ela tampona aquele resíduo que acaba se depositando na nossa musculatura, que é o ácido lático, que dá aquela dor muscular, que faz muitas vezes com que a gente tenha
uma recuperação mais atrasada, a beta-alanina vai tamponar aquilo, certo? Nós vamos ter uma recuperação mais rápida, vamos conseguir treinar mais forte. Mas vamos voltar a falar da creatina, tá? Então a creatina, ela tem sim um aumento na sua disponibilidade intramuscular quando a gente usa ela junto de um carboidrato. Eu prefiro usar carboidratos que não estimulem a insulina, tá? Aninha, é verdade, mas tem muito profissional da saúde que me segue aqui também, tá? Se eu estiver falando grego aqui, tu fala aí que eu tento explicar de uma forma mais coloquial, mas às vezes eu preciso me aprofundar um pouquinho, tá? Porque tem muita gente, muito profissional da saúde que me segue, nutricionistas, preparadores físicos, tá? E eu preciso passar esse conhecimento também, porque às vezes o pessoal acaba me procurando aqui e também me perguntando determinados assuntos mais complexos, e a gente tem que falar para todos os públicos aqui, tá? Mas se tu tiver qualquer dúvida, tá? Eu tô aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Então, pessoal, eu prefiro usar um carboidrato que não estimule a insulina, tá? Entre eles, eu posso lançar mão da palatinose, posso lançar mão da derribose, que são carboidratos com baixo índice glicêmico, tá? A creatina, pessoal, ela estimula a produção de outros hormônios. Estudos têm mostrado que a creatina pode aumentar o hormônio do crescimento, a liberação do hormônio do crescimento durante a noite. Ela tem um papel importante no nosso cérebro, depois eu vou falar sobre isso, tá? E também estudos têm demonstrado que a creatinina, ela aumenta a testosterona, tá? E ela aumenta o DHT, certo? Por isso que existe, inclusive, né, algumas pessoas que são calvas, que têm uma queda maior de cabelo, que eu sempre falo, olha, a creatina tem alguns estudos mostrando que ela pode aumentar um pouquinho o DHT, e muitas vezes a gente tem que cuidar essa questão aí. É um aumento discreto, tá? Nada, mas para aquelas pessoas que são preocupadas com isso, que têm a tendência maior, a gente pode efetuar manobras para neutralizar essa ação da creatina, tá? Então, eu já falei que ela inibe o catabolismo, ela também reduz uma miocina que aumenta quando a gente tem aquela parada do estímulo de hipertrofia, então ela reduz a miostatina. Quando a miostatina está alta, a gente tem dificuldade de ter hipertrofia, tá? A creatina tem, então, esse papel na questão das miocinas, tá? Ali, ó, tem uma dúvida da Cidinha de creatina ou creatinina. A creatinina, que é o que a gente dosa para ver a função renal, ela é o metabólito da creatina. Então, como a gente produz creatina normalmente no nosso corpo, tá? O metabólito dela é a creatinina. E a creatinina ela precisa ser eliminada, tá? Pela nossa urina. Então, a gente dosa a creatinina no sangue para saber se o nosso rim está eliminando bem os resíduos. Quando ele elimina a creatinina, significa que ele está eliminando outros resíduos. Então é um marcador de função renal que nós chamamos de creatinina, tá? Mas podia ser um outro marcador. É um marcador fácil de dosar, então a gente usa, assim que a gente usa a ureia, a gente usa também a creatinina, tá? Que basicamente é só um metabólito da creatina, tá? Bom, então, pessoal, a creatina tem um papel importante no músculo, de aumento da massa muscular, de aumento da força, de aumento da recuperação muscular, de aumento da resistência, né? E ela também, em virtude desse aumento da hipertrofia, de aumento da força, aumento da resistência, ela tende a reduzir a resistência à insulina, a diminuir, então, os níveis de glicemia no sangue, de ajudar pacientes diabéticos, tá? Então, a creatina tem um papel importante no momento que ela aumenta a musculatura, tá? Que ela faz com que a gente ganhe força, a gente consegue treinar melhor, a gente consegue estimular de forma mais adequada o nosso músculo, e fazendo isso a gente aumenta o nosso metabolismo basal. Aumentando o nosso metabolismo basal, automaticamente a gente consegue reduzir a resistência à insulina, consegue fazer com que as nossas células fiquem mais permeáveis, então, à ação da insulina, tá? Só que a creatina, ela não atua somente
nos músculos. Como eu falei para vocês, ela tem papéis em outras áreas do nosso corpo que são importantes. Nosso coração, por exemplo, é um músculo rico em mitocôndrias. A creatina vai atuar na função cardiovascular, vai promover uma melhora da função cardiovascular. A creatina vai atuar, sabe aonde? Na fertilidade. Uma das nossas células que mais possuem mitocôndrias, que mais precisam de energia, são os nossos espermatozoides nos homens, né? O espermatozoide basicamente é um flagelo com uma célula, com as nossas material genético, e o resto é mitocôndria adoidado. Para quê? Porque ele precisa sair que nem um louco se movimentando para achar o óvulo. Precisa de muita energia e precisa de muita creatina, tá? Então, a creatina ela tem ações em várias regiões do nosso corpo. E uma das regiões que mais demandam creatina, principalmente na creatina na forma fosforilada, é o nosso cérebro. Muitos estudos mostrando benefício da reposição de creatina, tá? Do ponto de vista da cognição, do pensamento, da melhora motora, da coordenação motora, melhora de reação, melhora de raciocínio em pacientes, principalmente pacientes da terceira idade, pacientes idosos, pacientes que têm essa questão relacionada, né, principalmente a distúrbios sarcopênicos, né? Ela vai melhorar a massa muscular, ela vai melhorar a osteoporose, melhorando a massa muscular, melhorando a força, ela consegue melhorar a osteoporose também, tá? A creatina tem um papel importante e vários estudos têm demonstrado na prevenção de doenças relacionadas ao estresse oxidativo neuronal, que são as doenças neurodegenerativas. Ela parece melhorar muito, né? Tem um papel na prevenção, inclusive de tratamento coadjuvante, é claro, né? Mas do Alzheimer, da doença de Parkinson, muitos estudos demonstrando isso. Além disso, ela reduz a fadiga, ela reduz o estresse, ela reduz a ação da privação do sono, ela melhora o nosso sono, tá? E uma das populações que mais se beneficia da creatina são os veganos. Por quê? Porque eles não ingerem fontes naturais de creatina. Estudos têm demonstrado, por exemplo, que a memória em pacientes veganos que repõem creatina chega a 50% de melhora na memória, tá? Então, diversos estudos mostrando um resgate da memória em pacientes veganos devido à deficiência na ingesta de creatina, que a base dela é uma base natural, tá? Uma base de carne, uma ingestão na alimentação, tá? Então, pessoal, é por isso que a creatina, a gente precisa olhar para essa suplementação de uma forma muito atenciosa. Ela foi muito estudada, tá? É um suplemento seguro, certo? Estudos não demonstram, né, danos da creatina, claro, desde que usado em doses recomendadas pelo profissional que vai sugerir, né? Estudos em doses fisiológicas não demonstram danos, seja renais, seja hepáticos ou outro tipo de efeito colateral importante, tá? Não tem nenhuma evidência de dano aos rins, ao fígado, né? Ou algum outro efeito colateral significativo, tá? Mas sempre, sempre procure um médico, procure um profissional habilitado para fazer uma reposição de algum suplemento, de algum medicamento, tá? Nunca façam por conta, porque realmente isso pode, né, aí sim, ser usado doses erradas, enfim. A principal creatina prescrita, a mais estudada, é a creatina monofosfato, tá? Existem milhões de marcas de creatina. Eu gostaria de atentar você só a um selinho que as creatinas têm, que é a melhor, considerada a mais pura creatina, a creatina com mais assim, segurança, mais estudos relacionados, é uma creatina chamada Creapure, tá? Então vocês vão ver, se a marca tiver creatina Creapure,
realmente é uma creatina assim que foi muito estudada, que todo mundo conhece, que é uma creatina de qualidade, tá? Então, pessoal, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês da creatina, esse suplemento incrível, tá? Eu tô aqui para responder perguntas. Ver se eu vi que tinha uma pergunta aqui. Não, a creatina não faz engordar, tá, Sheila? Ela não aumenta a gordura, ela pode aumentar um pouquinho a massa muscular, tá? E ela pode sim reter um pouquinho de líquido, puxar um pouquinho de líquido. Por isso é bom hidratar bem, tá? É bom hidratar bem, principalmente no início do uso. Ela pode reter um pouquinho de líquido dentro do nosso músculo, tá? Dentro do nosso músculo, mas nada significativo, não retém líquido subcutâneo ou edema, não causa edema, nada disso. Ela dá uma inchadinha na musculatura, assim, que é normal de quem faz uso de creatina, tá? Olha, Jamil, profissional médico, né, acostumado, habituado a fazer uma suplementação, né, e outros profissionais de saúde também que se sintam habilitados, nutricionistas, enfim, basicamente isso, tá? Essa creatina que o senhor acabou de falar é vendida em casa? Não sei no que casa. Ela vem nos suplementos, tu pode manipular, tu pode mandar na farmácia, né? E tu pode ver quando tu comprar se tem aquele selinho da Creapure. É a mesma coisa, por exemplo, assim, pessoal, ó. Quando for comprar um ômega 3, tem um selinho que chama IFOS. Esse selo é uma certificação que aquele ômega é puro, que aquele ômega não tem contaminantes, que aquele ômega não tem pesticidas, não tem metais pesados, que aquele ômega não tem uma taxa grande de oxidação. Então são alguns selos de qualidade que existem, né, e que nos tranquilizam de que a gente está consumindo um produto de qualidade, tá? Lipe Basso, sim, existe uma recomendação de dose individualizada, tá, Lipe? Cada paciente tem uma dose pré-determinada de creatina, não é uma receita de bolo para todo mundo. Essa dose vai variar de acordo com a tua ingesta, com a tua dieta, quanto que tu consome de proteína, tá? Para a gente poder calcular qual a tua atividade física, qual o teu nível de atividade física, quanto que tu precisa, tá? Então essa dose vai ser recomendada de pessoa para pessoa. Qual o melhor horário para tomar? Não tem melhor horário para tomar, tá? O importante da creatina é o uso contínuo dela, tá? Por um período maior de tempo. Mas já se fez estudos que era melhor antes do treino, aí outros estudos mostraram que era depois do treino, depois outros estudos mostraram que não faz diferença nenhuma. Tu tens é que usar diariamente, tá? Quando for prescrito. Ah, sim, Vinícius, tem casas que vendem suplementos também e tem farmácia de manipulação. Qual suplemento para quem tem hipotireoidismo? Quem tem hipotireoidismo tem que descobrir a causa do hipotireoidismo e se for um hipotireoidismo já clinicamente significativo, tem que repor hormônio, daí não é suplemento, tá? Creatina não quebra jejum, tá? Não tem estímulo de carboidrato. Quem não faz atividade física pode tomar também, tá? Vai depender da dieta. Como eu falei, ele tem outros benefícios além da parte muscular, tá? Então, mesmo que tu não seja um atleta, se tu não te alimenta direito, tu pode usar a creatina sim, né? Ela vai ser benéfica para ti. A creatina, pessoal, é de todos os recursos ergogênicos não hormonais, ela é a mais estudada, é o suplemento mais estudado há década. Ela foi descoberta em 1949, se eu não me engano, tá? Então, ela é muito estudada, assim, ela é muito...
tem muito embasamento científico na creatina. De todos os suplementos é o que mais tem estudos mostrando, né, os benefícios, as características, as complicações, né, os efeitos colaterais, os efeitos benéficos, é a creatina. Ela tem sido estudada para diversas patologias e muitas delas ela tem demonstrado um benefício bem significativo, tá? Sim, Vinícius, ela tem estudos mostrando que ela tem um poder muito importante de melhora da memória, tá? Se você tiver indicação, ele pode usá-la continuamente, mas sempre sob acompanhamento, tá? Acompanhamento médico, tá? Então é isso, pessoal. Acho que eu falei bastante já, né? Senão fica muito maçante também. Mas se tiverem alguma pergunta extra aí, só mandar. Vou deixar gravada essa live hoje, tá? E vamos ver se a gente conversa um pouquinho toda semana sobre suplementos. Se vocês tiverem outro suplemento que vocês querem saber, né? A gente faz uma live aqui sobre a suplementação, tá bom? Um abraço a todos aí, boa semana, bom final de semana.